Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao episódio de podcast da Art Education, realizado em parceria com o Jornal da Orla. Esse espaço é dedicado a conversas estratégicas sobre o futuro do agronegócio, energia, sustentabilidade e mercados, sempre com protagonistas que vivem, influenciam e transformam o setor. Hoje nós temos o prazer de receber um dos nomes mais respeitados do setor sucroenergético brasileiro, Mário Campos. O Mário é economista pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado em finanças pelo IBMEC e pós-graduação em relações governamentais pela FGV de Brasília. Sua trajetória está profundamente ligada à Ciamig, entidade que representa 34 produtores de açúcar, etanol e bioeletricidade do estado de Minas Gerais. Ele iniciou sua carreira lá como estagiário em 2003 e, ao longo de 2 décadas, percorreu todos os degraus da instituição até chegar à presidência, cargo que ele ocupa atualmente. Além da Ciamig, o Mário também atua como presidente do Fórum Nacional Sucroenergético, liderando as articulações do setor junto ao governo federal, e soma-se a isso a presidência da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Açúcar e do Álcool no Ministério da Agricultura. E a participação em diversos conselhos de meio ambiente, agroindústria e desenvolvimento sustentável, como a FIEMG e CNI. Com essa ampla vivência institucional e visão estratégica, o Mário nos ajuda a compreender os desafios e as oportunidades do setor, do desenho das políticas públicas ao papel crescente da bioenergia na transição energética do país. Prepare-se para uma conversa relevante, esclarecedora e cheia de insights sobre o presente e o futuro do setor sucroenergético brasileiro. Mário, muito obrigado por ter vindo até Santos. O microfone é seu, fique à vontade, é um prazer te receber aqui. Olha, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer participar aí desse projeto tão bacana. Tanto você, Arnaldo, quanto Tarsila, a gente já conversa há bastante tempo, né? Tem uma amizade. Estamos aqui para bater um papo aqui sobre o presente e sobre o futuro do setor. Tarsila Rodrigues, vindo aqui mais uma vez, né? De férias, né? Férias, né? Aproveitar em Santos, férias em Santos. Começa já provocando o Mário aqui. Provocar ele. Eu tenho umas provocações, mas vamos lá. É bom assim, aproveitando que o Mário tem essa vivência aí, Minas é um estado extremamente importante na produção de açúcar e etanol. Mário, como que está a safra de Minas nesse último terço aí de uma safra complicada, né? Que a gente veio arrastando problemas do ano passado que se vieram, né, atrapalhar a nossa safra aqui. Como é que é? Qual a perspectiva da safra mineira? Olha, nós estamos aqui gravando no final de setembro, né? Então, pro nosso telespectador, pro ouvinte, né? Quando estiver escutando o podcast, a gente tem essa safra, uma safra desafiadora, como você colocou, Tarcílio. E, além disso, é uma safra onde, depois de anos de crescimento do setor em Minas Gerais, em termos de moagem, onde nós atingimos a 2ª colocação no ranking mundial, no ranking brasileiro de produção de cana-de-açúcar, ultrapassando Goiás, nós vamos ter uma redução da nossa produção. A nossa estimativa esse ano lá é moer 77 milhões de toneladas. Ano passado a gente moeu 82 milhões de toneladas. E esse ano a gente vai, né, ter essa redução. E aí tem uma característica importante que está acontecendo neste momento, né? Como comentei, nós estamos no final de setembro, iniciando outubro. E aí, que nós temos ainda a quantidade de cana para moer, mas as usinas vão terminar mais cedo a safra em Minas Gerais. E provavelmente essa é a condição de parte do estado de São Paulo, porque parte do estado de São Paulo tem mais ou menos a condição de microclima ali do Triângulo Mineiro, que é a nossa principal região. Então, um número importante para todos. Até a primeira quinzena de novembro, 70% de toda a nossa capacidade de processamento de cana-de-açúcar vai ter terminado a safra. Ano passado, a gente não tinha atingido nem 5% da nossa capacidade com término até o final da primeira quinzena de novembro. Então, é algo relevante. Então, a safra vai terminar mais cedo. E agora, o que nós estamos observando? Uma tendência de maior produção de etanol em detrimento de açúcar nesse final de safra
que a gente vai ter agora no estado de Minas Gerais. Então essa é a tendência que provavelmente também deve estar em debate em outros estados. Acredito até que na região centro-oeste, em função dos benefícios fiscais, o etanol já há algum tempo é a melhor opção para aquele açúcar que você não fixou, que você não tem esse compromisso de venda. Para as usinas ali da nossa região e as usinas ali próximas, acredito que esse é o debate, né, da gente observar uma maior tendência de produção de etanol em detrimento de açúcar nesse último terço final. Muito bom. Ô, Mário, eu queria complementar aqui você falou de Minas, né? A gente viu aí nos últimos 3, 4 anos, né, Arnaldo? Preços muito bons de açúcar, um ciclo longo que provocou mudanças, né, dentro das próprias usinas. Hoje, Minas, quantas destilarias autônomas ainda nós temos dentro do estado de Minas? Então, é uma excelente pergunta. Quando Minas Gerais participou desse processo de crescimento do setor depois dos anos 2000, né? Então nós tivemos aquele modelo que a gente observou no setor de cana-de-açúcar, que é um modelo que você começava como destilaria e ao longo do tempo outras oportunidades iam aparecer. E esse último ciclo do açúcar, que foi um ciclo talvez os mais longos que a gente viveu, gerou muitas oportunidades para essas empresas. A gente observou que muitas destilarias fizeram investimento, né, em usinas anexas de açúcar, naquele investimento que a gente chama de cristalização, nos últimos anos. E além disso, nós tivemos também projetos de Max Sugar, né, que são projetos assim, onde leva a empresa a um perfil bastante açucareiro, né? Perfil ali com 75%, quase 80% de mix para açúcar. Então, o estado de Minas hoje tem um perfil muito açucareiro. E no final do ano que vem, Tarsila, respondendo a sua pergunta, a nossa expectativa é que apenas 3 usinas de Minas não terão realizado investimento em cristalização e diversificando também para o açúcar. Ou seja, é um estado onde a capacidade de flexibilidade, né, onde a capacidade de produção de açúcar ela foi muito aumentada nos últimos anos, e neste ano a gente está vendo, pelo menos a safra até esse momento, a gente observou a realização desse mix mais açucareiro, né? Eu acho que o que a gente também não vai observar nessas próximas quinzenas até o fim da safra, em função dessa melhor paridade talvez do etanol. Mas o fato é que até esse momento a gente observou esse grande investimento que foi feito aí na cristalização, que também foi algo que a gente observou em outros estados do Brasil. Não, seria legal você fazer aquela pergunta lá do Renova. Vamos lá. Vamos entrando nos assuntos aqui. Mário, uma coisa que tem deixado todo mundo um pouco preocupado e assim, com pouco conhecimento profundo, a questão do RenovaBio, né? Você trabalhou muito nisso, eu sei disso, você tem feito muitos esforços no sentido de adequar a legislação, vamos dizer assim, ao projeto inicial do RenovaBio, e a gente viu no ano passado uma série de problemas, não do programa em si, mas questões jurídicas, liminares, que faziam com que as distribuidoras não comprassem os CBIOS a qual ela tem que comprar, né? A gente talvez nem todos saibam exatamente como é que é o mecanismo que funciona, mas eu queria que você falasse um pouquinho do programa RenovaBio, onde que ele está e a luz que a gente tem no fim do túnel, né? No sentido de colocar o RenovaBio no trilho, esse programa extremamente importante e que a essência dele é a descarbonização. Então, eu queria ouvir uma atualização tua do como é que está essa questão do RenovaBio. Obrigado, Tarsilo, pela oportunidade de falar do RenovaBio. Olha, o RenovaBio nasce com uma necessidade do setor justamente de criar valor para aquilo talvez que a gente naquele momento não conseguia, que é valorizar a nossa capacidade de descarbonização. E, obviamente, como política pública, ele tem como objetivo o aumento da produção de biocombustíveis, em especial o etanol, que é aqui o nosso campo,
e é o etanol que mais se usufrui das condições do RenovaBio, e a gente participou muito ativamente assim, dessa construção. E aumento dessa produção, virando consumo, você tem na nossa matriz de transporte a descarbonização. Então a gente observou ao longo do tempo que o RenovaBio teve um papel fundamental nessa continuidade da descarbonização da nossa matriz de transporte no Brasil. É claro que ali no início do processo nós tivemos pandemia, 2019 foi um ano muito forte do etanol no Brasil, e depois nós tivemos alguns períodos de seca, que ali naquele momento, para quem tem um olhar somente sobre um ano, poderia ter algum tipo de questionamento, mas hoje a gente já tem condição de observar, depois de 5 anos de funcionamento, que o nosso índice de intensidade de carbono da nossa matriz de transporte já tem reduzido. E o RenovaBio tem um papel fundamental nesse processo. Ele é algo que incentiva com que a gente produza e incentiva com que a gente utilize o etanol dentro da nossa matriz. E não à toa, não preciso dizer, o Brasil tirou do chão, do zero, uma indústria nova, que é a indústria de etanol de milho, né? Em apenas 9, 10 anos, passando aqui com potencial para agora, para essa safra 2025-26, atingir quase 30% do que a gente produz e consome de etanol no Brasil. Então a gente tem essa condição que é posta com RenovaBio ajudando em todo esse processo. É claro que o mercado de combustível no Brasil é um mercado complexo, né? Nós temos muitos fatores, muitos players, muitos agentes. Nós temos uma agência reguladora, que é a ANP, que regula todo esse processo. E com política pública nova e que tinha acabado de ser implementada dentro de um contexto de descarbonização, e é importante a gente citar que naquele momento o Brasil não tinha ainda criado o seu mercado de carbono. Ele foi criado no ano de 2024 e ainda não está regulamentado, ainda, tá? Então, ou seja, ele é um embrião do que é um conceito de mercado de carbono, mas ele não é um mercado de carbono propriamente dito da forma convencional que a gente observa o mundo. Mas ele tem um objetivo muito claro ali, que é induzir a produção, induzir o consumo. E esses agentes, uma parte desses agentes do mercado, ficaram muito incomodados, porque eles são, na verdade, os grandes operadores do processo, que são os agentes distribuidores. E aí é necessário que a gente faça uma distinção hoje entre os agentes distribuidores que cumprem o RenovaBio e que ao longo do tempo são parceiros nesse processo, e aqueles agentes distribuidores que não cumprem o RenovaBio, que ao longo dos últimos anos criou um conceito de judicialização sobre o processo que tem atrapalhado o conceito do programa. Mas nós também tivemos a nossa reação. No final do ano passado, nós conseguimos dialogar com o Congresso e foi aprovada uma legislação que tem ajudado nessa concepção do programa. Nós chegamos a debater e discutir, foi aprovado. Hoje, não cumprir o RenovaBio, a partir da aprovação dessa lei, é um crime ambiental. Um crime ambiental. Então, ou seja, é algo muito forte. Tá? Uma capacidade realmente de força para o cumprimento dessa legislação muito forte. Agora, tem um passado aí, tem desde 2020, quando o programa começou de fato a atuar. Então nós temos um nível de judicialização que está em diversas esferas. Então nós temos no Superior Tribunal Federal, né, no STF, 2 ADINs, uma ação direta de constitucionalidade, foram impostas por 2 partidos políticos. Nós estamos trabalhando junto com as companhias distribuidoras sérias que têm feito esse trabalho de cumprimento do RenovaBio, no sentido de que as nossas associações, a gente é amicus curiae, né, desses processos, para que nessas ADINs, né, tanto o ministro relator quanto a corte, ela possa, de fato, determinar que o RenovaBio é constitucional. Tá? Então está muito bem encaminhado, a gente viu aí o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, favorável, muito interessante o que a gente está fazendo. Isso retroage, Mário? Não, a questão ali é a discussão da inconstitucionalidade ou não da obra. Se ele é constitucional, se ele é constitucional, ele tem influência sim em todos os processos, ora hoje questionados, né, aqueles que estão questionando. E nós temos também uma atuação no STJ. Né? O governo é parceiro, o governo federal é parceiro.
o STJ, você tinha várias liminares, várias ações. Tem um mecanismo que chama SLS, que você junta todos esses processos numa definição por parte do presidente, né, do STJ. E esse processo hoje está na mão também da Procuradoria-Geral da República, que lá na ADIM, no STF, foi favorável. Então a gente tá muito confiante que esse processo possa caminhar. E por fim, a lei que foi aprovada, que criou o crime ambiental, também criou a lista de sanção. Existe uma discussão no setor se essa lista de sanção poderia ou não ser retroagia para períodos anteriores. E a gente observou que a ANP, na nossa opinião, inclusive de forma acertada, ela entendeu que a lista de sanção era uma condição para a existência da distribuidora e soltou essa lista de sanção em julho. Obviamente, as distribuidoras judicializaram o processo e conseguiram tirar os nomes ali. Mas ali, o mais importante é que em algum momento foi importante para a gente observar quais essas distribuidoras estavam naquela lista e também defender a tese de que para o ano que vem, base 2025, essa lista de sanção vai funcionar. Então, ou seja, para o ano que vem, realmente o programa tem grande chance de reduzir o nível de judicialização, que já é um passo importantíssimo para o nosso processo. Sim. E, obviamente, essa dinâmica de preços, que é uma dinâmica importantíssima para influenciar esse objetivo do RenovaBio, ela vai depender da demanda e da oferta de CBIOS. E para isso nós estamos agora com uma consulta pública sobre a meta do ano que vem e, obviamente, o setor vai participar de forma muito ativa. O CBIO caiu de quanto para quanto? Nós chegamos a período de um ano. De 120, né? Chegou? O máximo. E hoje está quanto? 40 e... Então nós estamos falando que dá o quê em termos de centavos por litro? A diferença que dá. Então, dá uns 20... CBIO, né? Preço de CBIO. Preço de CBIO. Nós perdemos 50% do valor. 50% do valor. Fazer uma conta... É algo... Acho que uns 20 pontos equivalente a açúcar, não é isso? Sim. Mais ou menos? Em açúcar, 20 pontos. Exato. É algo importante justamente também nessa decisão do que produzir, né? Pensando no nosso complexo, né? A possibilidade de produzir mais açúcar ou mais etanol. O segundo exatamente. É um ponto importante. Exatamente, é um ponto importante. Porque nós estamos falando de uma coisa pequena, na verdade, assim, em valores, que 20 pontos é 1,5% do preço do açúcar, digamos assim. Mas chegou a 3%. Então. Mas, Arnaldo e Tarsilo, o mais importante do RenovaBio, além de aumentar a produção e ter capacidade de gerar uma receita adicional, foi a forma... você muda a forma do olhar sobre a produção. Você passa a ter um olhar... A gente já era muito eficiente na questão ambiental, mas você começa a ter um olhar muito interessante, gerando outras questões, outras possibilidades. Por exemplo, nós estamos vendo agora o movimento do biometano, né? O biometano, se eu passo a produzir ele, passo a utilizar na minha frota de caminhões, seja na distribuição da vinhaça, seja no transporte de cana, eu já tenho uma redução significativa da pegada de carbono do meu produto, né? Por fim, a gente tem visto também algumas empresas que produzem implementos agrícolas, atores, colhedoras, também caminhando para a utilização de etanol ou mesmo gás, o biometano, nas suas estruturas. Isso também leva um olhar diferenciado, que no futuro pode, além de reduzir custo, a gente pode também reduzir a pegada de carbono, melhorando ainda mais toda essa dinâmica de geração de CBIO, de melhoria de nota. Então, assim, a forma de pensar o setor, ela é totalmente diferenciada. E com a aprovação da lei do ano passado, isso também chega ao fornecedor de cana. Porque hoje está na legislação a necessidade de você fazer essa divisão com quem produz a matéria-prima também. Então, assim, o RenovaBio tem uma importância enorme, tendo de um contexto para trazer para o setor essa possibilidade de você pensar nesse mundo da descarbonização. Afinal de contas, a gente defende a substituição de combustível fóssil por biocombustível e todo um conceito de descarbonização cada vez mais eficiente dentro desse processo. Mário, um ex-executivo do setor e mais ligado ao setor de combustíveis e energia, ele, numa conversa informal, ele falou para mim, poxa, mas se esse certificado fosse negociado na Europa,
o valor que ele teria é muito maior que no Brasil. Por que vocês não negociam isso na Europa? Eu não soube responder essa pergunta, evidentemente, não sou especialista nessa área, mas é uma coisa que eu falei, mas quanto diferente? Sabe? O RenovaBio teria que ter mais ou menos uns 100 euros aí de coisa. Bom, eu não sei responder essa pergunta. Isso é possível? Foi alguma vez tratado, falado? Aqui o nosso espaço, eu acho que talvez a gente não tenha condição de tempo para a gente explicar. Mas são duas coisas fundamentais no mercado de carbono. Primeiro, essa questão que a gente chama de fungibilidade. Ou seja, um título ser fungível com o outro, né? No sentido de eu poder comercializar em outros mercados. Essa é uma questão complexa que precisa ser aprofundada. O Brasil acabou de aprovar o seu mercado de carbono, tem que regulamentar, e nessa regulamentação é um assunto... o CBIO não tem esse objetivo de ser fungido, né? Ter essa possibilidade de troca, de comercialização lá fora. E a outra coisa importantíssima nesse mercado é a questão da dupla contagem, né? A gente não pode ter um ganho ambiental e ter uma receita adicional em determinado mercado e depois utilizar daquele mesmo processo de descarbonização para ter uma receita num outro, né? Então há um cuidado muito grande, já deve ter ouvido falar do conceito greenwashing, né? Que foi muito falado nos últimos anos, justamente dessa gestão desses mercados de carbono. Mas é algo que provavelmente a gente vai debater no futuro. O importante é que o RenovaBio foi para o mercado, para o setor de transporte brasileiro, e obviamente uma ideia para o mundo. Para o setor de transporte brasileiro foi algo essencial no sentido de continuar a caminhada de descarbonização. E política pública efetiva e correta tem esse objetivo, e tem um objetivo final, e a gente vai acompanhar como é que é a implementação. Agora precisa de tempo para esse processo ser concretizado. Mário, primeiro que eu fico bastante satisfeito de ver, você trouxe informações aí importantíssimas para todo mundo que opera nesse mercado, que nós estamos no caminho da solução dos problemas, né? E realmente o CBIO ele continuar fazendo esse papel importantíssimo que a gente está vendo. O CBIO, né, ele é um sistema fechado. O nosso é fechado. Então, eu acho que é essa externalidade que eu não consigo, porque ele tem um objetivo. E esse título, ele morre na tesouraria da distribuidora. Ele é exatamente aposentado e aquele título não se perpetua. Mas esse é outro ponto. O ponto essencial, né, Mário? Transição energética tem custo. Acho que é isso que a sociedade tem que entender, né? Se você está tirando fóssil, que é muito mais barato que qualquer renovável, você tem esse custo dessa transição energética. Isso é um problema sério. E o Brasil, como aqui nós somos grandes produtores de jabuticaba, né? Nós temos algumas particularidades. É o único país do mundo onde o combustível renovável compete com o fóssil. Nos demais países onde você tem utilização de etanol, ele é aditivo. Sendo aditivo, é 10 é 10, é 15 é 15 e assim vai. O Brasil não. Nós produzimos e vamos competir com o fóssil, com todas as externalidades que o nosso tem, né? E sempre lembrando que, além de tudo, nós temos outra jabuticaba. O renovável é produzido pelo setor privado e o fóssil pelo sistema estatal. E lá na ponta, eles se encontram. E a gente tem que disputar o consumidor. É muito complexo. Tarsila, só para complementar o que você falou, na Índia, o preço do E20, ou seja, da gasolina misturada com 20% de etanol, é o mesmo preço da gasolina comum. Então, olha... Então não existe vantagem assim, para o consumo, né? É interessante porque a gente, durante anos, né, a gente viu o etanol anidro, que é justamente produto dessa mistura, né, para a gasolina A para formar a gasolina C, o etanol anidro sempre comercializado abaixo do próprio preço da gasolina. Enquanto que em outros mercados que são mais fechados, vamos dar um exemplo mais próximo do nosso biodiesel, né? O biodiesel sempre foi mais caro que o diesel. Então, a gente hoje tem essa... Então, assim, o etanol no Brasil é algo que a gente conseguiu ganhar uma escala de produção, competir com combustível fóssil, e eu acho que é por isso que ele é um grande sucesso
e outros países tentam copiar esse processo de você ter essa escala. E é claro que a gente pode aqui ficar o dia inteiro falando sobre como que nós conseguimos isso. A gente conseguiu isso porque tem o sistema consorciado com açúcar, nós conseguimos isso porque a gente produz a própria energia, nós temos uma gestão de terras, uma qualidade de produtores rurais, capacidade de transformar a luz solar em energia para a planta muito forte, né? Que nós temos sol, água, solos bons, e onde não tinha solo bom a gente conseguiu corrigir. Então, assim, nós temos uma condição diferenciada, né? Que é muito difícil você replicar isso em outros cantos do mundo. Então, a gente conseguiu uma forma da gente competir. E também, assim como o setor de etanol, em muitos estados se criou-se os benefícios fiscais para os investimentos pudessem ocorrer, o segmento de petróleo no Brasil também é altamente beneficiado. Você tem uma série de benefícios fiscais para esse sistema de produção. Não à toa a Petrobras é uma grande operadora em mares, né, e em profundidade, exploração de petróleo, porque também tem toda uma estrutura que beneficia ela dentro desse processo. Então, mesmo com essa dificuldade que você comentou, Tarcílio, a gente consegue competir com a Petrobras. Agora, nos últimos anos, a gente conviveu muito bem. Etanol conviveu muito bem com o sistema de gasolina no Brasil, né? Nós tivemos um período aí, o Parque de Refino, com pouco investimento, o Brasil se torna importador de gasolina. Diesel e tudo mais, né? E o diesel hoje é um problema. Agora, o etanol passa a ocupar parcela relevante, aumentar essa parcela relevante no mercado. E agora há uma reflexão no setor de como vai ser isso para o futuro. Será que como é que vai ser essa convivência? A gente sai de uma mistura que no passado era 22%, para uma mistura de 30%, primeiro para 25%, depois 27%, 30%. A lei fala que podemos ir até 35%. Então já tem uma parcela relevante desse mercado de gasolina. Com os investimentos que nós estamos observando agora e com as políticas públicas que foram aprovadas, podemos até falar reforma tributária, Tarcílio é um desses exemplos, a gente vai ter uma participação cada vez mais relevante, né? Então como é que vai ser essa convivência? É algum desafio aí para os próximos anos, né? Perfeito. O parque de refino nosso está estagnado, né, por muito tempo. A Petrobras faz investimentos no sentido de melhorar, mas ele é restrito, ele é engessado, né? A gente teve aqui o Sérgio Araújo, nos deu uma aula do que é uma refinaria, né? Não é um negócio assim, agora vira lá, agora é brioche, agora é pão francês. Não, é engessado, né? A gente precisa de mais diesel e não consegue virar a chavinha para fazer mais diesel e acaba tendo um excedente de gasolina, mas é algo bastante interessante. O Mário, eu queria aprofundar, você tocou nesse assunto, eu já vou engatar dois assuntos num só, né? A gente está vendo uma expansão do etanol de milho, né? Eu lembro que há 3 anos a gente fala assim, não, em 2030 nós vamos chegar a 10 milhões, né? Nós estamos em 2025 e já chegamos em 10 milhões de metros cúbicos de etanol de milho. Então a gente vê aí uma crescente, né? Os projetos todos que estão na rua, é viável, né? Já viu que o milho é viável aqui no Brasil. Ninguém tem 2 safras de milho, enfim, todas as razões estão aí. Mas eu queria engatar isso. A demanda, embora a gente tenha um potencial de demanda muito grande, porque 80% da nossa frota é flex, eu digo que esse é um dos maiores ativos que o setor tem, né? Essa frota flex é que permite absorver oscilações do mercado de açúcar. O açúcar está ruim, a gente vira para etanol e dá vazão, o mercado se ajusta. Então isso é algo extremamente positivo para nós que temos essa capacidade de produzir entre açúcar e etanol. Mas agora tem um fato novo, entra o etanol de milho, que aí ele não guarda relação nenhuma com a cana, né? São 2 commodities que têm suas formações de preços distintas e que lá na ponta estão, entre aspas, competindo. Aí eu pergunto, a reforma tributária, na minha visão, vai ser a chave para destravar esse consumo, né? Então, queria que você discorresse um pouquinho onde que a gente está disso, como é que é o sistema hoje nosso, que muita gente não conhece, essas diferenças tributárias, que a gasolina
virou uma coisa só, tanto no ICMS quanto no PIS/COFINS, é uniforme, mas o etanol é bastante disperso. Eu queria que você desse uma atualizada para o nosso público, como é que está essa discussão. Bom, olha, uma reflexão enorme, né, que nós precisamos fazer, e eu vou começar, Tarcísio, primeiro, porque está acontecendo na produção. A produção de etanol do Brasil, no período onde só se produzia a partir da cana-de-açúcar, ela tinha uma limitação em termos de região, porque a gente sabe que a cana-de-açúcar tem localidade que é mais difícil você implementar, né? Então a gente observava São Paulo com grande liderança, depois nós tivemos Minas Gerais, né? Paraná teve relevância grande no passado, aí o Centro-Oeste começa a crescer, principalmente em Goiás e no Mato Grosso do Sul, e repara, nesse momento a gente não vê o Mato Grosso nesse período com esse processo. Quando aparece o etanol a partir de grãos, há uma mudança estrutural na produção no Brasil. O Centro-Oeste passa a produzir mais etanol do que o próprio estado de São Paulo. Então, essa é a primeira grande modificação estrutural que nós estamos observando. E agora, a gente começa a ver a produção de etanol se espalhando pelo país através do conceito do grão. Não necessariamente só do milho. Até hoje foi o milho, mas a gente já está observando, gente falando sobre sorgo, sobre trigo, né? E a produção de etanol está chegando em outras localidades, né? Então está chegando na Bahia, Maranhão já é realidade, está chegando no Rio Grande do Sul, voltando a ter um aumento de produção também, vai voltar a ter aumento de produção no Paraná, ou seja, gerando outras oportunidades, indo para o norte do Brasil, ocupando uma parcela aí do Nordeste. Então a produção vai ficar mais espalhada pelo país. E isso, de fato, se deve à produção a partir de etanol de grãos. Mas e a demanda? A demanda ainda ela é concentrada nos estados onde a gente observa ainda o maior consumo de combustível. Seja ele em função de o estado ser mais desenvolvido ou ter uma maior população, e aí o Sudeste é um destaque nesse processo, ou seja, porque existe um incentivo maior a consumo de etanol em função da diferenciação tributária. Então, se a gente pegar hoje o consumo de hidratado no Brasil, é concentrado em São Paulo, Minas Gerais, nos estados do Centro-Oeste e um pouco no Paraná. Isso deve dar hoje 85% a 90% de consumo de etanol hidratado. Agora, e o mercado do Rio Grande do Sul? O mercado do Pernambuco, da Bahia, do Ceará? Então, assim, que são estados também com população relevante, né, que podem ser... O Santa Catarina, que proporcionalmente é um dos estados mais ricos do Brasil. Então, a gente tem oportunidades grandes de fazer essa mudança. Mas por que ela não é feita ainda? Né? Porque nós temos no país uma diferenciação entre o que é a tributação da gasolina e o que é a tributação do etanol. A tributação da gasolina hoje, no início de 2023, aliás, até desde o início de 2023, ela foi aprovada em 2022, ela é uma tributação no ICMS, que a gente chama de ADREM, recolhida pela refinaria, e ela é igual em todo o território brasileiro. Então, do Rio Grande do Sul ao Pará, a Roraima, lá na ponta, ela é o mesmo valor, o consumidor vai estar pagando o mesmo valor de ICMS. E o PIS/COFINS já era igual, né? Então, eu quero um tributo federal. No caso do etanol hidratado, a gente convive aí com cerca de 20 alíquotas diferentes, né, de ICMS. Que vão de quanto a quanto? Só para... Vai da menor hoje, que é próximo de 10 e alguma coisa, tá? Se você pensar em benefício, né? O estado do Mato Grosso hoje deve ter uma alíquota efetiva até mais baixa que 10%, que é onde proporcionalmente você consome mais produto. Mas em torno ali você tem Mato Grosso do Sul, que tem uma alíquota bem baixa, São Paulo aqui com 12%, até o Minas Gerais Sul, que é 13%. Alto, né? E você tem, já foi mais alto, mas você tem hoje alguns estados do Nordeste que fizeram uma mudança na alíquota modal. Aí nós estamos falando de 21%, 22%, tá? Como exemplo. Mas há uma variação muito grande, né? E lembrando, né? Como o etanol ainda não está nessas localidades, se soma esse processo aqui, custo logístico de você levar. O que nós fizemos trabalhando na reforma tributária? Quando a gente viu, aí é um trabalho que a gente fez muito forte na Bioenergia Brasil, parceria também nós com a Única. Quando nós vimos que a reforma tributária ia passar, nós trabalhamos de uma forma que garanta não só o etanol, aos biocombustíveis, um espaço
um espaço que, na nossa visão, ele deveria ter. Nós temos hoje uma condição de diferenciação tributária muito forte em São Paulo, Minas. Então, o que nós fizemos? Nós fixamos um período que foi de meados de 23 ao meio de 24, são 12 meses corridos, onde o que aconteceu naquele período vai valer de parâmetro para o diferencial tributário lá na frente, quando o ICMS virar o IBS. Né? Quando o ICMS virar o IBS, nós vamos tendo em todo o território do Brasil a condição que nós temos na gasolina, que é um único tributo, né? Um único valor. Então, de norte a sul do Brasil, vai uniformizar tudo. Então, nesse momento, onde a gente vai ter uma produção mais espalhada pelo país, a gente vai entrar com esse consumo maciço em todas as localidades. Aí, Tarsila, é uma coisa muito importante, que nos últimos anos, uma transformação que nós vimos. A gente sempre foi um setor que fez um trabalho institucional muito grande, mas tinha uma relação com nossos parceiros e agentes de mercados de distanciamento. Às vezes até de questionamentos, né? Então, nós nos aproximamos muito nos últimos anos do setor de distribuição, séria, tá? No setor de distribuição, eu acho que nós precisamos fazer um trabalho agora de ir até a ponta nos postos revendedores. É claro que é mais difícil, que é mais pulverizado, mas eles têm lideranças importantes, têm lideranças inteligentes. E também não adianta a gente fazer todo esse trabalho se não tiver o automóvel, né? Então, também aproximamos muito da cadeia automobilística no Brasil. E nós estamos conversando, todo mundo no mesmo barco, e está o entendimento de que, de fato, o etanol é algo importante para o Brasil nessa transição energética, para manter a estrutura, seja de motor a combustão ou motor a combustão consorciado aí com alguma coisa de elétrico, para o Brasil dentro dessa estrutura. Então, nós vamos vender biocombustíveis, a distribuidora vai distribuir combustível líquido, o posto vai vender combustível líquido e as montadoras vão oferecer ao consumidor uma tecnologia nova que vai ter alguma coisa de eletrificação, mas vai utilizar o combustível líquido. Então, é um processo da gente oferecer essa... E a reforma tributária, ela entra para dar para o consumidor do Rio Grande do Sul, mesmo que ele tenha em São Paulo. Exatamente. Ô Mário, alguém fez algum estudo para dizer, depois que essa reforma tributária estiver finalizada, onde vai ter o aumento de consumo? Nós fizemos projeções aonde que a gente observa o maior potencial de redução, obviamente, de preço, de melhoria de paridade, e o maior potencial são justamente nesses estados onde a gente tinha uma condição de paridade muito ruim. Você citou, né, Tarsila, o Sul, Rio Grande do Sul. Todo o Nordeste brasileiro, você tem possibilidades assim, extremamente relevantes. Não, o sul do Brasil, o Nordeste e parte do Norte. É onde hoje não consome. Eu acho que eu contei para o Tarsila, eu venho de uma viagem lá de Gramado e tinha que devolver o carro, né, em Porto Alegre. E eu entrei no posto e falei assim, pode completar com etanol? O cara olhou para minha cara como se eu tivesse vindo de Marte, porque não tem etanol no coisa. Te contei essa história, né? Incrível, né? Eu não me atinei, não existe. A estatística fala que a gente tem em torno de 42 mil postos no Brasil, né? E nós temos uma estatística 42 mil postos no Brasil? 42 mil postos, talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo do período, mas a ANP, ela não disponibiliza informação posto por posto, mas ela disponibiliza uma informação das cidades, né? Então, o Rio Grande do Sul, por exemplo, é um exemplo. A gente tem lá pouco mais de 450, não lembro o número exato, entre 450 e 500 municípios. Nem metade do Rio Grande do Sul tem posto com bomba de etanol. Nem metade dos municípios do Rio Grande do Sul tem posto com bomba de etanol. E aí tem essas situações, às vezes o próprio Porto Alegre, você tem algum outro posto que não tem a bomba, né? Então, esse desafio da infraestrutura nessas localidades, ela também existe, né? Agora, a gente tem que lembrar que a gente já teve grandes transformações nos últimos anos. Então, nada impede, por exemplo, a gente tem visto aí estruturas do S500, né, do diesel que emite mais, ele provavelmente caminhando para o outro, para o diesel que emite menos, e aí você vai ter sobra de algumas estruturas dessas aí que a gente vai poder entrar,
né? Então, assim, é um desafio de você melhorar essa infraestrutura, mas é algo que o mercado responde de forma muito rápida. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte: alguém me disse essa semana, numa das reuniões que eu tive, um cara ligado mesmo a grãos, ele disse que a tendência é que o milho, por exemplo, não saia do estado para ir para outro estado. O consumo vai ser grande dentro do próprio estado em função do etanol de milho. Quer dizer, isso vai ter uma consequência lá na frente. A gente pode ter uma contaminação de preço para o farelo, né? E também para o gado, para energia e tudo mais, né? Quer dizer, olha, produção de etanol de grãos, no caso da cana-de-açúcar, a gente tem mais o costume, né, de fazer a avaliação, você vê a disponibilidade ali naquela localidade, você conseguir a cana-de-açúcar, plantar, gestão de terras, conversa com parceiros, a cana está no entorno da unidade, o milho anda, né? Então, quando você faz uma implementação de um projeto de milho, você vai olhar 3 coisas, na minha visão. Você vai a disponibilidade do grão, no caso milho, né? Você também tem que verificar de onde vai vir a biomassa. Essas plantas utilizam biomassa, madeira, madeira ou outra fonte, mas normalmente a gente está vendo aí eucalipto, né? E em terceiro, a gente tem visto que esses investimentos só estão indo para localidades com altos benefícios fiscais. São essas 3 condições que a gente tem observado. Então, você tem um ambiente de benefício fiscal, você tem disponibilidade de milho e você tem a questão da biomassa. Esse sistema, de alguma forma, ele pode ter algum tipo de limitação nos próximos anos. Por exemplo, a biomassa já se fala bastante da dificuldade hoje de você conseguir disponibilidade disso. A gente vive ainda ramo de celulose muito forte, né? Quem tá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, viu essa indústria nascer lá do zero e hoje é uma potência, né? Lembrando que biomassa eucalipto no Brasil também, a gente tem hoje o Minas Gerais é o caso, todo o nosso parque siderúrgico utiliza carvão vegetal na troca pelo carvão mineral. Justamente para ter o conceito de aço verde, né? Então, assim, a gente tem outros parques demandantes, né? A própria produção de biodiesel também utiliza. Então, a utilização da lenha no Brasil, ela é extremamente... tem uma demanda muito forte. Então, você tem que ter essa garantia. Então, do grão, da biomassa, e aí estão indo, obviamente, aproveitando os benefícios fiscais, né? E aí, você pega Maranhão, Bahia... todo o centro-oeste brasileiro montou-se uma condição de benefícios fiscais que não é de hoje, obviamente, vem de antes do milho, que esses projetos estão se apropriando. Agora, é importante também falando de reforma tributária. A reforma tributária modifica essa estrutura, só que é lá para 2032. Né? Então, eles têm ainda um período para aproveitar esse processo. Aí vem a corrida do ouro, né? Exatamente. Vamos correr para colocar a planta a ponto de poder aproveitar os benefícios fiscais que não são pequenos, né, Mário? São altíssimos. Eles são altíssimos e acho que esse é um ponto, mas é um fato, né? Acho que ele tá. Mas acho que a reforma tributária ela nos ajuda a endereçar esse problema, né? Da demanda. Realmente tem. O potencial, que a frota flex é igual, né? Nós temos 80% de flex no Rio Grande do Sul, assim como tem em São Paulo. Ela está distribuída uniformemente. Mário, me mandaram uma pergunta aqui para te fazer. Você pode fazer? Por favor, tá bom? Dono do podcast. Pergunta para o Mário. As vendas mensais estão estáveis há 15 meses, mesmo com a campanha da Única e a paridade abaixo de 70% no mesmo período. No próximo ano, nós teremos 2 bilhões a mais de oferta de etanol. Como é que o setor imagina que poderá fazer as vendas subirem, atraindo o consumidor? Interessante. Fácil essa pergunta, eu comentei, né? A gente tem hoje uma relação muito boa, né, com parte da distribuição no Brasil. Precisamos ainda criar um laço um pouco mais de proximidade com o segmento revendedor, que é muito importante. E o segmento revendedor tem mudado muito nos últimos anos. Hoje a gente tem redes grandes, né, de
de comercialização de combustíveis, né, que tem uma lógica, né, uma forma de você formar o preço ali na ponta. Desculpe te interromper, aquela campanha Vai de Etanol, ela trouxe resultado? Olha, nesse momento que a gente está vivendo, é muito difícil a gente fazer uma avaliação. A gente também lá no Ciamig fez uma campanha grande no ano passado. Nos últimos anos, a gente teve uma relação de preço muito próxima de 70%. E ali você tem um nível de consumo determinado, né? Eu estava fazendo a reflexão vindo para cá, porque quando a gente fala que ano que vem nós vamos ter mais 2 bilhões de litros, eu acho que é um mínimo de 2 bilhões de litros, nós vamos ter até um pouco mais, né? Porque eu acho que o segmento de cana também, de certa forma, vai responder. Então, como é qual que vai ser a dinâmica desse mercado? Eu lembro quando a gente estava formando esse mercado de etanol hidratado, em alguns momentos, com uma oferta maior do que a demanda naquele momento, a gente chegava em níveis de relação de preço próximo de 60%, e muitas localidades até abaixo de 60%. Isso ajudou a formatar o mercado. Então, o primeiro recado, a gente tem um potencial de crescer muito grande. Ficar sem vender, a gente não vai ficar. Nós temos um mercado que vai consumir tudo que a gente tiver. Esse é o primeiro ponto. E obviamente, até porque a alternativa a isso seria exportar. E para exportar, a gente vai esbarrar hoje num mercado que os americanos tomaram conta nos últimos anos e tem feito um grande trabalho para a exportação do seu excedente. Então a gente vai trabalhar muito forte para que a gente tenha esse consumo internamente da melhor maneira possível dentro dessa estrutura. Então, vai ser preço. Se a gente tiver uma oferta muito grande, isso vai refletir em preço. Mas será que é só preço mesmo? Porque eu ando muito em São Paulo com Uber, né? E a pergunta que eu faço, você coloca o que no... Eu coloco gasolina. Mas por quê? Porque eu não fiz a conta. Arnaldo, a gente tem várias percepções. Isso, né? A gente tem várias percepções. Tem uns mitos, né, relacionados ao etanol que a gente sempre bate. É interessante a gente observar o retorno, principalmente em rede social, dos consumidores. Eu digo que normalmente a gritaria é mais de quem tem crítica do que quem elogia. Então a gente hoje tem mapeado essas percepções por parte do consumidor, mas essa percepção, repito, ela é dentro de um conceito da relação de preço em torno de 70%. Então existe uma percepção que se isso reduzir, o consumo virá e o consumo virá muito mais forte. Tá? Essa é uma percepção que a gente tem no mercado. Agora, a gente precisa entender mais esse processo. Qual que é a percepção, por exemplo, do público feminino, que é um público que não gosta em impostos de combustíveis ou que gostaria de ir menos, né? Tem a questão eu estou falando porque é a questão da autonomia. Também tem muito público masculino também que não gosta de ir. Então a questão da autonomia é uma questão extremamente importante. A questão das novas gerações também, né? Que está entrando agora no mercado consumidor, qual que é a percepção. E mais, a gente tem que entender que hoje o motorista de aplicativo, o taxista, ele, acima de tudo, eles não são só consumidores. Pela interação, como você comentou, eles são também pessoas que vão passar adiante as suas percepções. Eles também conversam bastante. Então nós temos que dialogar bastante com esses dois públicos. E coisa que pouco foi feito, né, nos últimos anos ou na história nossa do etanol, que a gente sempre ganhou mercado via preço. Tá? Agora, podemos... talvez no próximo período aprender a lidar mais com esses nichos. Temos trabalhado, Tarcílio, no que a gente chama de consumo cativo, seja no setor público ou no setor privado, com programas de descarbonização. Em Minas Gerais, por exemplo, o etanol é o combustível oficial do estado. Foi aprovada uma lei e foi regulamentado, onde o estado, a sua frota pública, utiliza etanol. Então, vai comprar para abastecer o estoque necessário, fazer os acordos com a distribuidora, fazer as licitações, ela é direcionada ao etanol. Né? Então, há uma percepção, já tem alguns municípios de Minas também que seguiram o mesmo caminho, mas o consumo do setor público é um consumo pequeno, mas ele é pedagógico. Né? Pedagógico. Assim como consumos cativos aí de frotas de empresas. Né? Então, aeroporto, por exemplo.
Então a gente tem muita coisa para desenvolver nesse mercado, nesse conhecimento maior desse mercado consumidor. Talvez o próximo período, onde de fato, eu brinco que a gente está entre a super oferta e a super demanda. Super oferta e a super demanda, porque tudo isso está sendo feito no Brasil aqui com base no que pode vir. Pode vir o SAF, pode vir o marítimo, pode vir o hidrogênio, né? E pode vir o mercado interno e o mercado externo, né? Política de blend ao redor do mundo. Mas e se não vir? Ou se não vir no médio prazo? Né? Nós vamos ter uma super oferta. E como é que a gente vai resolver isso? Consumo interno. Né? Então esse é o ponto. Perfeito. O Mário, eu queria aproveitar, botar um pouquinho de açúcar na mesa, né? Então, e ele está linkado ao que você acabou de falar. Eu vi, acho que semana passada ou retrasada, foi apresentado num desses seminários um estudo que o crescimento do mercado mundial de açúcar reduziu em 50%. Ou seja, a taxa que eu crescia há 10 anos, agora é metade. Em 2000 nós crescimos 2,2%. Isso. O açúcar. E hoje crescemos 1,5%. Então, o número que foi apresentado, não importa se era 1,5 e passou a 0,8, enfim, a taxa diminuiu, a taxa de crescimento diminuiu. E com todo esse problema não problema, mas assim, o açúcar sendo, às vezes, mal interpretado, enfim. O que a gente enxerga? O açúcar limitado, o crescimento, né? O mundo que crescia 2%, cresce 1% o consumo de açúcar. E a gente vê do nosso lado, que somos exatamente aquele produtor que pode fazer metade de açúcar, metade de etanol, uma perspectiva, embora os preços de açúcar nos últimos 4 anos foram positivos, um crescimento limitado para o mercado de açúcar. E a super demanda potencial aqui na nossa frente de etanol, mas tendo que fazer todo esse trabalho que a gente comentou ao longo do podcast, né? Aproveitando uma reflexão final, o que você enxerga disso tudo, esse conjunto? Bom, até por ser de Minas Gerais, eu tenho um viés muito açucareiro. E é algo que a gente pouco discute nas nossas rodas, e a gente devia discutir um pouco mais. O Brasil tem que ter, na minha visão, uma preocupação sim com o mercado de açúcar, e essa preocupação começa dentro de casa, no nosso mercado interno. Por mais que boa parte dos nossos produtores não vendem nenhum quilo de açúcar para o mercado interno, mas é o que a gente vende para fora. Nos últimos anos, nós aprovamos rotulagem de alimentos com lupa, com aquele alto teor de açúcar. E, obviamente, isso tem refletido, principalmente no mercado de bebidas, uma mudança considerável no mercado de bebidas, com redução do uso de açúcar. A gente, na reforma tributária, foi aprovado um imposto seletivo sobre bebidas açucaradas. O nome é bebidas açucaradas, mas a ideia, né, de quem colocou na mesa é você substituir o IPI, que é hoje muito cobrado nas bebidas, mas eu não sei qual vai ser a percepção do setor, se a gente vai ter uma diferenciação entre bebidas com açúcar e bebidas sem o açúcar adicionado, né? Então, isso tem feito com que o nosso mercado interno tenha algumas conturbações que a gente precisa dar uma olhada. E pensando que o Brasil, a gente tem, em algumas coisas, a gente tem a percepção de países desenvolvidos, né? Então, quem está observando, Estados Unidos, na Europa, uma redução de consumo, mas aí quando a gente vai para onde nós estamos crescendo, a gente ainda cresce na Ásia, cresce na África, mas a Ásia está crescendo muito, daqui a pouco o desenvolvimento pode ter trazer a mesma percepção que nós temos aqui hoje. E a gente tem que ver, realmente, o açúcar é algo extremamente importante. Então, na minha visão, a gente não pode descuidar. Não pode achar que isso é um problema das tradings, de quem vende lá fora, porque nós estamos longe. A gente precisa unir esforços para trabalhar esse conceito do açúcar. O açúcar ele tem uma importância não só econômica para o Brasil, mas a gente sabe também para a indústria de alimentos, em boa parte, principalmente sólidos, ele tem uma importância e não tem substituto. No caso das bebidas, a gente tem outros concorrentes que a gente também precisa discutir.
né? Se é ou não relevante, mas o fato é que a gente não pode perder a importância do açúcar que tem para toda a nossa estrutura. É extremamente relevante. E tem que esclarecer o consumidor, porque quando ele troca o açúcar por o high frutose, o xarope de milho, é comprovadamente mais nocivo à saúde o HFCS. Né? Tem até um documentário no Netflix sobre esse assunto, né? que ele linka o aumento do uso do xarope de milho com o aumento da obesidade nos Estados Unidos. Né? Então a China já está percebendo isso. Bom, se a China trocar de coisa, é tudo que a gente precisa, né? Porque eles são consumidores de HFCS. Agora, sabe de uma coisa? Por exemplo, países da Ásia, eu acho que a Indonésia, se eu não me engano, e também a Tailândia, impuseram limite em bebidas com açúcar. Ô Arnaldo, a gente no caso da Ciamig Bioenergia, resolvemos esse ano fazer nós temos lá um fundo de marketing que a gente constituiu. Inicialmente o objetivo era falar e dialogar de etanol, mas esse ano nós já tomamos uma decisão. Nós vamos fazer uma pequena campanha de açúcar. A gente está em Minas Gerais, onde a indústria de alimentos tem uma força muito grande, onde a cultura, né? A cultura do mineiro, do doce, é muito enraizada, forte. Muito forte. E a gente quer entender a percepção do consumidor sobre isso. A gente está fugindo desse assunto, mas é importante que a gente traga para a mesa. Perfeito. Acho que tem muita coisa, né, Mário, para ser feito. É um setor aí de uma importância ímpar, né, dentro do país, gerador de emprego. A gente continua gerando muitos empregos. Temos uma legislação ambiental muito forte em cima da gente, né? Você também Sim. trabalhou muito nisso. Quer dizer, nenhum país do mundo tem o respeito ao meio ambiente que a gente tem, por lei, né? Tudo isso não é vontade, é lei. Acho que isso é um ponto bastante importante. Mas eu acho que os mercados estão aí e a gente não deu tempo de falar das oportunidades lá fora, de fomentar mistura, blending em todos os lugares do país. Lógico, o petróleo barato atrapalha a gente. Isso. Né? Mas o petróleo barato é... E o que a agência americana está colocando de preço de petróleo para o ano que vem é assustador, né? Estão colocando um WTI em $51, hoje está 63, e o Brent, que hoje está 68, estão colocando para 54. Quer dizer, se isso cair, e com a provável mudança de um governo mais para a direita o ano que vem, com entrada de dólares, nós vamos ter um real valorizado e um petróleo em baixa. É um desafio para o ano que vem que eu vou te dizer, hein? É muito grande. A gente tem um desafio agora de olhar para dentro, ver como que a gente pode ser mais produtivo. O segmento do milho veio muito forte. A gente tem na cana-de-açúcar um desafio de aumentar de patamar de produtividade, que a gente precisa reagir. E assim, as coisas estão prontas aí. A gente precisa conseguir utilizar, trazer talvez um pouco para a nossa cultura, a cultura de pesquisa e desenvolvimento, pesquisa e inovação, para responder, né, aos nossos concorrentes. Então tem muita coisa para fazer. Pode ter certeza que no campo institucional o setor está muito bem representado. A gente tem um exército lá muito bem equipado, de pessoas inteligentes, muito articulados, para a gente conseguir realmente construir essa trajetória. E a gente nem falou do efeito laranja, né, do Donald Trump. Não, que isso que pode trazer ainda de problemas para nós ou oportunidades. Ou oportunidades. Exatamente. Acho que quando a ficha cair vai ser mais oportunidade. O Trump a gente, assim, a decisão dele, e eu não sei para onde vamos agora, se realmente vai ter uma conversa. O que nós estamos lutando e nós não podemos deixar de fazer é a redução da tarifa hoje de importação de 18%. Pela própria dinâmica do que vai vir de super oferta no ano que vem, a própria dinâmica da entre safra, que é importante para todos, até para suportar um pouco do ano que vem. E então a gente sabe também que quando você tem excedente, como os americanos têm, vendem a qualquer preço. É isso. Tá bom. Bom, estamos no final da nossa... Eu passo rápido, Puxa vida. Mário, muito obrigado pela tua presença.
É sempre, você está sempre, a porta está aberta para você. A gente precisaria ter um podcast de umas 4 horas para falar sobre tudo que todas as dúvidas que a gente tem. Mas obrigado pela tua presença, obrigado pela tua generosidade de ter vindo até Santos. Eu sei que é um caminho longo. De Belo Horizonte a Santos. De Belo Horizonte até Santos. É muito, mas muito obrigado. Tarsilo, obrigado também pela presença. Obrigado a vocês que nos acompanharam aqui. E a gente tinha tanta pergunta para te fazer, mas não dá. O assunto é muito longo. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigado por estar com a gente.